Olá, eu sou Geraldo Fiuza, membro da comunidade Canção Nova. Estou aqui com você para participarmos da série A Bíblia foi escrita para você. Você pode me acompanhar nas redes sociais através do meu Instagram, @GeraldoFiuzaCN. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este ano, a Igreja no Brasil traz como proposta para o mês da Bíblia, o mês de setembro, o estudo da Carta aos Efésios. E é por isso que a Canção Nova quer trazer para você o tema Filhos da Luz. Nesta série, a Bíblia foi escrita para você. Mergulhando na Carta aos Efésios, eu e você teremos a oportunidade de colocar a nossa vida à luz da Palavra de Deus e fazermos uma linda experiência no estudo dessa carta. Vamos orar, preparando o nosso coração para o trecho que será a reflexão da nossa jornada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. No texto da nossa jornada de hoje, nós vamos refletir sobre os versículos que estão na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, com o tema Sem Cristo, eu era escravo do pecado. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 3, o apóstolo Paulo nos diz: E vós estáveis mortos por causa de vossas transgressões e pecados, nos quais andastes outrora, seguindo o mentor deste mundo, seguindo o chefe das potências dos ares, o espírito que atualmente está agindo nos rebeldes. Nós todos também fomos deste número, abandonando-nos à ambição de nossa vida na carne, satisfazendo os desejos da carne e seguindo seus propósitos. E como os demais, éramos por natureza destinados à ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesse pequeno trecho, que tem como subtítulo na Bíblia da CNBB, que nós usamos aqui na Canção Nova, o subtítulo é Da Morte para a Vida. O apóstolo Paulo, em toda essa carta maravilhosa, não sei se você sabe, mas o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, também a de Filipenses e a de Colossenses, ele está preso na cidade de Éfeso. Então, nesse seu cativeiro, Paulo aproveita para escrever aos cristãos da igreja naquela época. E essa carta de Paulo aos Efésios é como se fosse uma grande homilia, onde ele trata de vários temas, onde ele traz várias exortações, vários ensinamentos, e essa carta circulava nas comunidades cristãs daquele tempo, de maneira que os cristãos fossem instruídos, porque a realidade daquela época em que Paulo escreve essa carta era uma realidade que fazia pouco tempo que Jesus tinha voltado para o céu, tinha voltado para a casa do Pai, e os cristãos daquela época foram entendendo que a parousia, a vinda do Senhor, ela seria iminente. Jesus não demoraria tanto tempo para retornar e restaurar esse mundo, restaurar a humanidade. Então, os cristãos daquele tempo viviam numa expectativa de que a qualquer momento o Senhor voltaria. Então, eles acabavam não se envolvendo nos assuntos próprios do dia a dia, da vida, da sociedade, porque eles estavam esperando o Senhor. E aí Paulo, na sua carta, faz exatamente esse esforço nessa homilia de ir mostrando para os cristãos daquela época que eles precisavam sim entender que o Senhor voltaria a qualquer momento, mas nem por isso eles precisavam deixar de viver a sua vida na sociedade, na família, de ter uma presença naquele lugar onde eles se encontravam.
Então, quando Paulo traz essa carta, e de maneira especial nesse capítulo 2, quando ele fala da morte para a vida, Paulo está trazendo à lembrança, à memória daqueles cristãos, a ideia de que a nossa vida de cristãos ela é feita de escolhas. Eu e você, diariamente, somos convidados na nossa caminhada junto com Jesus, na nossa caminhada com a igreja, na nossa caminhada nas comunidades onde nós participamos, nas nossas paróquias, nós somos convidados a fazer uma escolha. E essa escolha, ela precisa ter muito presente essa realidade da morte para a vida. O nosso tema de hoje que diz, sem Cristo eu era escravo do pecado, Paulo faz essa reflexão e eu e você também precisamos fazer. Quais eram as coisas que me prendiam? Quais eram as coisas que me mantinham amarrado, preso, como um escravo? E dentro dessa realidade de escravo, a gente sabe como eram tratados os escravos no nosso país. A gente tem uma história de escravidão aqui no Brasil. Então, nós temos uma consciência do que é ser escravo. Talvez eu e você nunca tenhamos passado por essa realidade da maneira como os nossos antepassados viveram. Mas nós temos uma ideia, nós estudamos, nós vimos isso na escola. Nós temos esse conhecimento. E a gente sabe que um escravo, ele não tem uma vontade própria. Ele não faz aquilo que ele quer. Ele não faz o que ele bem entende. Ele não come na hora que ele quer. Ele não descansa na hora que ele quer. Um escravo, ele não tem vontade. Ele não tem querer. E o tema de hoje quer fazer essa reflexão. Se eu e você estamos ainda escravos do pecado, nós corremos o risco de não ter a liberdade e não vivenciar a liberdade que Cristo veio nos trazer. Então, Paulo, na sua carta aos Efésios, nos chama a essa realidade, para estarmos atentos às situações que podem nos escravizar. Situações que fazem com que eu e você não tenhamos a liberdade da vida de Cristo, da vida que Cristo veio nos trazer, porque Ele nos chamou para a liberdade. Em outro trecho de Cartas de São Paulo, ele vai dizer, é para a liberdade que Cristo nos chamou. Então, eu e você precisamos ter muita consciência de que a nossa vida, a vida de cristãos que eu e você escolhemos, ela é baseada em escolhas. E são escolhas que eu e você precisamos fazer diariamente. No mundo onde nós vivemos, nos movemos e somos, como diz uma das cartas de Paulo, nesse mundo nós acabamos tendo muitas opções de muitas coisas. O mundo, com a sua materialidade, com a sua sedução, com as suas vaidades, ele nos apresenta inúmeras opções e a gente poderia até dizer inúmeras tentações. Por que não? Porque foi assim que aconteceu com Jesus, quando o Espírito o leva para o deserto, naqueles 40 dias, naquelas 40 noites, e a gente relembra e faz memória disso muito bem no tempo da Quaresma, né? Esses 40 dias, um dos evangelhos da Quaresma que nós lemos no domingo é sobre as tentações que Jesus experimenta no deserto. Nós também passamos por esse período, não só o da Quaresma, mas a vida do cristão, a vida daqueles que abraçaram a fé, ela é marcada pelas tentações. O mundo está aí com as suas seduções, com as suas luzes, com os seus holofotes, como o demônio fez com Jesus no final daqueles dias. E ele vem e faz propostas ao próprio Jesus, que ousadia. Faz propostas a Jesus e diz a ele, leva ele ao alto de um monte, mostra a glória de todos os reinos e diz, olha, tudo isso será seu, se você se prostrar e me adorar. Quantas vezes eu e você corremos esse risco de sermos tentados pelas coisas materiais, pelas glórias passageiras, pelas glórias efêmeras que o mundo nos apresenta, pelo dinheiro, pelo sexo, pelas facilidades. São propostas. E veja, aqui não cabe aquela postura que muitas vezes a gente acaba tendo numa fé um pouco mais infantil,
me permita dizer assim, onde a gente quer colocar a culpa de todas as coisas em Deus. Ah, se aconteceu isso comigo, não, mas foi porque Deus quis. Não, mas se algo deu errado, foi porque Deus quis. Não, mas se eu cometi esse pecado, se eu tenho essa fraqueza, se eu não consigo lidar com essa realidade, mas foi porque Deus não me fez forte. Veja bem, Deus, que mandou o seu Filho para morrer numa cruz e realizar a nossa salvação, a nossa redenção, nos fez pessoas livres e nos deu o livre arbítrio. Sim, nós somos fracos. Sim, nós somos pecadores. Mas eu e você temos a liberdade de fazer escolhas. Então, se existe uma fraqueza, se existe algo que eu não consigo ainda superar na minha história, na minha vida, na minha caminhada, eu preciso buscar ajuda, buscar um sacerdote, buscar a ajuda dos irmãos na comunidade, na paróquia, buscar a ajuda dos irmãos nos movimentos, buscar a ajuda dos irmãos num grupo de oração, numa leitura espiritual, numa direção espiritual. Nós temos os meios, a igreja tem os meios. Essa jornada que estamos fazendo por todo esse mês é um desses meios que quer nos mergulhar na palavra de Deus para nos fortalecer e nos fazer brilhar como filhos da luz. Lembre-se, eu e você temos escolhas e, tendo escolhas, nós precisamos fazê-las. Não é Deus que nos faz pecar porque nos fez fracos. Nós pecamos porque somos fracos, mas a palavra de Deus, a igreja, os sacramentos, são as coisas que vão nos fortalecer e fortalecer a nossa escolha para que eu e você não sejamos mais escravos do pecado, mas caminhemos nessa vida nos esforçando para vencer o pecado e nos tornarmos dia a dia cada vez mais filhos da luz. Senhor, no final dessa reflexão, o que eu quero pedir é que o Senhor ilumine o nosso coração, ilumine a nossa vida e aquilo que em nós é fraco, é débil, é necessitado da Tua presença. Senhor, fortalece-nos pela força do Teu Espírito Santo, pela força da Tua Palavra, de maneira especial nessa carta aos Efésios que meditamos em toda essa jornada. Que os ensinamentos do apóstolo Paulo penetrem no nosso coração e nos fortaleçam e nos ensine a fazer as melhores escolhas para que possamos, de fato, ser aquilo que o Senhor nos escolheu para ser, sermos os filhos da luz que o Senhor deseja. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.